Nós devemos parar quando não fizer mais sentido, quando estiver em risco de ruína e quando já não tiver mais o retorno, o ROI. Aí você fica pensando, mas que loucura é essa? E isso serve para tudo na vida. Tanto na esfera do relacionamento, amoroso, afetivo, na vida profissional, em tudo. Não faz mais sentido a sua vida? Você está sendo valorizada? Você está sendo respeitada? Ou você está só recebendo migalhinhas e a maior parte do seu relacionamento é só tristeza, lágrimas e ranger de dentes? Então, por muitas vezes, a gente fica nessa, será que é trend de narcisista? Não sei se é narcisista, se não é. E nós não podemos cair nessa. Muita gente quer banalizar o narcisismo, só que isso daí é muito sério. Que todo mundo é narcisista e essas pessoas estão querendo ganhar dinheiro em cima disso ou querer ganhar reconhecimento. O narcisismo tem que ser visto no seu espectro, como eu já disse em outros vídeos. Tem o narcisismo necessário, saudável, tem o que está lá no nível 7, entre o transtorno, mas com pulo lá para o saudável, e o transtorno de personalidade narcisista que está lá no alto, que é o 1098. E é desse que é o principal. Mas independente se você está num relacionamento narcisista ou tóxico, aliás, todo relacionamento narcisista é tóxico, mas pode ser que não seja narcisista, mas seja tóxico. Independente, vale a pena? Você está sofrendo um risco de ruína? Imagina um corredor de maratonas, começa a sentir câimbra, começa a sentir dor aqui e lá, vale a pena? Aí de repente você insiste, estoura um tendão seu, acabou. E para nossa vida é muito pior ainda, porque ao invés de estourar um tendão, pode romper uma artéria nossa, acontecer alguma desgraça aí, que quase aconteceu isso comigo ano passado. E o narcisista tá vivendo a vida dele de boa. Só que você tem um filho pequeno para cuidar. E aí, como é que vai ser a vida dele sem você? Então é muito fundamental que todos nós analisemos a nossa vida. Eu não vou pedir o divórcio porque o que fulano vai dizer, o que a minha religião, os meus amigos, os meus colegas, eu vou estar excluído da sociedade. Eles vão cuidar do seu filho se você morrer? Se você tiver acamada, eles vão cuidar de você? Vão trocar sua fralda? Vão trocar sua sonda? Vão limpar você, as suas necessidades? Nós não temos que viver em razão dos outros. Outros é um sujeito indeterminado. Outros que se dane, que cada um cuide da sua própria vida. Dependendo da conexão religiosa que você tem, pode ser que você sinta sozinha, antes só do que mal acompanhada. Você tem que viver uma nova vida. No início é muito difícil, que nós sentimos aquela dor da abstinência. Eu, por exemplo, quando eu me divorciei, eu não sabia o que era o narcisismo, só fiquei sabendo depois. Mas eu sabia que era hora de parar. Além de ser advogada e já seguindo a doutrina espírita, senti muito aqui no meu coração e ouvi: filha, agora já deu. Você já fez tudo o que você tinha que ter feito. E eu tô com a minha consciência mais do que tranquila. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Só que aí muitas vezes outras pessoas falam: mas é porque eu ainda não tentei XY coisa, por isso que eu vou tentar mais vezes, eu vou dar mais prazo. Meu, quanto tempo mais você vai ficar nessa? Não, narcisista não muda. Narcisista não muda. E aí, quando a gente se liberta deles, vem aquela avalanche de sentimentos, aquela dependência em tudo, em pensar, em comer, em tomar um café, tomar uma água, escrever, dirigir, tudo. Só que tem que ser formatado do zero, você vai começar a se conhecer. E os outros, que se dane. Você não tem que ficar preocupada com os outros. Deixa os outros lá, na casinha deles, na vidinha deles. Cada um cuidando da sua vida. E cada um no seu quadrado. Se não puder ajudar, não atrapalha e não enche o saco. E aí, depois disso, se você começa a assistir vídeos, começa a entender melhor sobre o narcisismo, aí você já
aquela esperança que você tinha de, por exemplo, ter que voltar para o narcisista algum dia, de repente recuperar a sua família, você fica revoltada com as pessoas. Você quer pelo menos ouvir uma única pessoa falando que não, realmente o narcisista tem cura. Aliás, narcisismo não é doença, não tem como se curar, porque é um transtorno de personalidade, é um modo de como ele enxerga a vida. Então aí você fica tentando procurar aqui, procurar lá e não acha. Mas aí você pensa o seguinte: eu vou provar por A mais B que o meu narcisista ele vai mudar. Não muda. E aí você cada vez mais se desgasta. Enquanto você ficar nessa de querer mudar o outro, a gente não pode ficar nessa vibe de querer mudar o outro. Nós temos que mudar a nós mesmos. E aí vem o grande pulo do gato. Quando a gente começa, que é o principal, contato zero ou a pedra cinza, conversar o mínimo necessário com o narcisista, a gente começa a cortar os macacos voadores, a seguir a nossa vida, a dedicar em algum esporte, caminhada, começa a se maquiar, se arrumar, começa a sair, conhecendo novas pessoas. O narcisista vai vendo que você tá recuperando energia e que você tá voltando a ser aquela pessoa que você sempre foi, ou de repente de uma forma muito mais forte, mais empoderada, e aí ele começa a querer te rodear novamente. Só que por inúmeros relatos que a gente já vê, e você pode ver na sua própria vida, quantas dessa vai e volta que você voltou, sempre ficava cada vez mais agressivo, cada vez pior. E o narcisista, ele não desencana de você. Ele tem muita paciência. Você pode estar começando a formar sua família ou estar já numa família, e ele vai fazer de tudo para te tirar, te derrubar, para ter como um suprimento dele, como uma vitória. Aí você vai estar com a sua outra família destruída, vai ficar mais destruída, e muito mais arrebentada, porque você pensou, caramba, eu consegui superar tudo isso, eu cheguei nesse nível, quando construí minha família, caí de novo nas garras do narcisista. E tem muita gente que fala, como às vezes eu falo aqui, que o narcisista são seres das trevas, mas não dizendo que é demônio, que Deus condenou, porque tem algumas religiões, pelo menos nós da doutrina espírita, nós não acreditamos que Deus criou o demônio como um ser que está lá para sempre ficar sendo contrário a Deus. Aquelas histórias todas que a gente já ouviu. Mas sim que é um ser que está em processo de evolução, mas que ele não é muito evoluído. E que não existe essa figura do demônio. E o ser das trevas nada mais é do que um ser primitivo, que precisa de luz. Mas isso não significa dizer que o narcisista, ele sempre será narcisista. O sempre que a gente diz é pela eternidade. A nossa existência aqui na Terra é um piscar de olhos perante a eternidade. E tem muita gente que acaba se matando nas religiões, fazendo correntes, orações, tendo a fé de que o narcisista vai mudar. Ele vai mudar. Um dia ele vai ser um ser de luz? Vai, mas não nessa vida. Para isso precisa de muitas encarnações para ele melhorar. A próxima encarnação talvez nem seja possível de ele melhorar um pouquinho. Porque pode ser que ele conseguiu muitas outras dívidas com as coisas que ele fez contra você e muitas outras coisas que ele fez com os outros. Essa manipulação e tudo. Então, não perca a sua... não fica perdendo tempo pensando que ele vai mudar nessa existência, que nessa vida vocês vão voltar a ser juntos, ser uma família, constituir. Isso não vai existir. Então a melhor coisa que a gente faz é cuidar da nossa vida, prosperar, e quando o narcisista começar a chegar perto de você, é sinal que você já está se recuperando ou que você já se recuperou. E quando o narcisista começar a chegar perto de você, corta. Não permita que ele volte para sua vida. Ele pode voltar para sua vida de uma forma como se, por exemplo, você tem filho, adotar a pedra amarela, participar, por exemplo, de aniversário, de casamentos, mas acabou. Não mais voltar para a sua vida. Acabou. Espero que eu tenha te ajudado. Curta e compartilhe o máximo possível para nós ajudarmos mais pessoas. Siga-me em Adjudando, a advogada sempre te ajudando. Fique com Deus e já deu tudo certo.